realmente gosto bastante. Vamos entender que tem alguns detalhes relevantes da parte prática para a gente entender esse tipo de investimento. Primeiro, fazendo aquela revisão básica da parte técnica dos fundos imobiliários, tá, pessoal? O que a gente tem que lembrar de um fundo imobiliário e principalmente é legal explicar e falar isso para o cliente. O fundo imobiliário nada mais é do que um pedaço de um imóvel. Importante você explicar para o cliente dessa maneira. Olha, o fundo imobiliário nada mais é do que a gente está comprando um pedacinho, uma fração de um imóvel. Assim como as ações são pedacinhos de empresas, os fundos imobiliários são pedaços de imóveis ou de recebíveis imobiliários. Mas a gente pode falar imóveis ali para facilitar o entendimento do cliente. Importante sempre lembrar que o fundo imobiliário tem a garantia imobiliária. Então você não reclama que um monte de prospect que você fala só investe em imóveis? Pois bem, convide eles a conhecer algo que também tem a garantia imobiliária, só que ainda tem a isenção do imposto de renda na hora do recebimento do aluguel. Olha só, e você consegue também diversificar muito mais o seu imóvel. Esse é o fundo imobiliário. A segurança é basicamente a mesma do imóvel. Lembrando que eu sempre falo para vocês, né? O maior medo do cliente não é necessariamente a oscilação. A oscilação é ruim também, claro que é. Mas o maior medo é perder tudo. E no caso do fundo imobiliário, é muito. Nunca ouvi falar de um fundo imobiliário que for a zero, que quebrou, porque no final das contas tem sempre ali a garantia daquele imóvel. E quando a gente compra vários fundos imobiliários, principalmente os fundos diversificados, né, que não são monoativos, eu não gosto muito de fundos monoativos. Se for para ter, tudo bem, ter um na carteira em 10 fundos imobiliários, mas se você comprar fundos bem diversificados, que tem 10, 20, 30 imóveis diferentes, a probabilidade dele ir a zero é basicamente zero. A probabilidade de ir a zero é zero, né? Essa é a ironia da situação. Ou seja, são investimentos extremamente seguros porque tem a garantia imobiliária e seu cliente vai adorar saber disso se você contar para ele. Lembrando que o aluguel é isento de imposto de renda, então diferentemente de um imóvel, que às vezes o cliente fala assim, eu recebo 0,5% ao mês de aluguel. Nem isso, né? 0,3, 0,4 ao mês de aluguel. Só que ainda esse cliente vai pagar imposto de renda em cima desse aluguel. O cliente fala às vezes o valor bruto. No fundo imobiliário, se for 1%, é 1% líquido. Se for 0,5%, é 0,5% líquido. Então tem que fazer a conta do imposto também. Que no fundo imobiliário a gente recebe líquido o ganho de aluguel e o seu cliente, no imóvel que ele tem, nos imóveis que ele tem, ele paga imposto de renda em cima do aluguel. Lembrando que a cota, né, do fundo imobiliário, quando a gente vende um fundo imobiliário com lucro, aí sim nós pagamos imposto de renda de 20%, né? O investidor paga imposto de renda de 20% e não tem aquela regrinha dos 20 mil igual de ações. Não, aí é 20% de imposto e não tem muito para onde correr, tá bom? Mas também, pessoal, a gente tem que comparar muito fundo imobiliário com imóveis. O imóvel também tem que pagar imposto de renda, normal, ganho de capital. Então aqui não pode ficar sofrendo em cima disso, não pode ter medo de falar disso para o cliente, porque o cliente, principalmente alta renda, ele já está acostumado a pagar imposto, galera. Todo mundo que tem dinheiro já está cansado de pagar imposto, é assim mesmo. Então não venda isso como algo negativo. Venda como algo positivo, que o aluguel é isento de imposto de renda. Então é muito interessante, é um investimento que eu particularmente adoro. É, aplicabilidade, pessoal. Eu recomendo sempre que vocês copiem qual é a carteira recomendada da corretora, principalmente no começo de carreira. Cuidado de ficar inventando muita moda, de ficar você coletando os fundos imobiliários. Cuidado também, pessoal, muitos clientes fazem isso, né? O cara quer o fundo imobiliário que mais paga o aluguel. Então, às vezes, o fundo imobiliário que mais paga o aluguel ou é uma tipicidade, algo que aconteceu ali por aleatório, ou ele corre mais risco, ele está se desfazendo de algum imóvel, enfim, tome cuidado com o que mais paga. O que mais paga nem sempre é o melhor, tá bom? Então, e normalmente tem mais risco. Eu já vi muitos clientes se estribuchando por causa disso. O cara não faz uma avaliação boa. O fundo imobiliário tem vários pontos que os analistas, quando eles montam a carteira da sua corretora, eles analisam várias coisas, tá? Não é só aluguel. É tamanho do fundo, quantidade de imóveis, credibilidade da gestora. Tem gestoras boas e tem gestoras ruins, tá, pessoal? Tem gestoras aí de fundos imobiliários, administradoras de fundos imobiliários que não são tão bons não, tá? Eu entendo relativamente bem nesse mercado. Não vou entrar mais a fundo, mas quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu ajudei a estruturar um fundo imobiliário e assim, nem todos os fundos imobiliários são bons, são interessantes. Alguns podem até pagar um aluguel bom, mas às vezes esse aluguel bom tem uma pegadinha ali no futuro. Então,
Tomem cuidado com relação a ficar comprando qualquer fundo imobiliário sem análise nenhuma. É claro que a corretora não vai acertar sempre, o fundo imobiliário que mais vai subir, mais vai pagar aluguel, mas pelo menos talvez ela evite que vocês entrem em grandes burradas que dá para acontecer em fundo imobiliário. Então, de preferência, copie e cole o portfólio da corretora com uma ou outra alteração no máximo. Utilizem muito as carteiras automatizadas da corretora, se na sua corretora tiver. Essa carteira automatizada é uma facilidade incrível, pessoal. Ajuda muito e economiza muito tempo de nós, né, dos profissionais de investimento. Então, coloca ali na carteira automatizada, se você não quiser girar muito, né? Coloca uma carteira mais tranquila, automatizada, que gira um pouco menos. Mas faça isso. E, importante, colocou ações, colocou fundo imobiliário, precisa ter uma calculadora de imposto de renda. Tem aí nas corretoras a Sencom, XP tem a Sencom, o BTG tem a dele que eu esqueci o nome, o Safra não sei se tem, mas tem a R-Trade que dá para todo mundo contratar por fora. Agora, fato, gente, fez Bovespa, fez operação na bolsa, contrate uma calculadora de imposto de renda. Por que eu falo sempre isso? Que aí seu cliente cai na malha fina, cai ali, vai ter que pagar ali um imposto, né? Cai ali na malha fina, aí o cliente vai ficar louco com você, tá bom? Aí o cliente vai ficar realmente bem chateado, bem bravo com você, porque você vai ter dado um problemão para ele. Então, com R$ 50 por mês, R$ 20 por mês, você contrata, fala para o cliente pagar mesmo, ou você paga para eles se for um cliente grande, contrata a calculadora de imposto de renda para vocês ficarem despreocupados com a questão de imposto de renda. Fez Bovespa, fez bolsa, tem que pagar imposto, tem que recolher certinho, tá, turma? Uma dica prática aí para fundos imobiliários, gente, sempre falo. Vocês têm que perder a mania de só ficar na verbação, só ficar na lábia. Então o assessor vai lá, fala, não, porque fundo imobiliário é muito bom, porque fundo imobiliário é muito legal, porque fundo imobiliário paga bem, e só fala e não mostra nada. Nós estamos em uma área que é extremamente fácil mostrar os resultados. Extremamente. A nossa área, a área financeira, é a mais fácil. Você mostra um retorno de um fundo, você mostra um crédito privado, você mostra o retorno de uma ação, tem que mostrar o fundo imobiliário, o retorno que aquela carteira está dando. Então, em vez de ficar falando para o seu cliente, vende imóvel, compra fundo imobiliário, pega a carteira da sua corretora, faz a conta. Fala, ó, fulano, se você vender seu imóvel de R$ 1 milhão e colocar exatamente nessa carteira da corretora de R$ 1 milhão, você terá exatamente no mês tantos R$ 1.000 de imposto de renda. Sei lá, 1%, R$ 10.000, R$ 10.257 isentos de imposto de renda mensais. Mostre o valor. Né? Nas palestras que a gente faz, vai fazer palestra sobre fundo imobiliário, mostre a conta, mostre o quanto o cliente vai ganhar. Mata a cobra e mostra a cobra morta. Não fica só na averbação, falando. Não, faça as contas do fundo imobiliário e fala para o seu cliente, olha, você tem um imóvel de R$ 1 milhão que hoje te dá de aluguel mensal R$ 3.000 por mês, é muito pouco. Olha esse fundo imobiliário aqui, ó, você ganharia, sei lá, R$ 9.750 por mês. Tá aqui a conta, ó, tá aqui os fundos imobiliários, cada fundo imobiliário faz a conta. Para de ter preguiça. Não precisa nem de HP12C, vai com um calculador normal você faz. Vê lá o percentual do fundo imobiliário, quanto que ele pagou, faz a conta em cima do valor de 1 milhão, de 500 mil, sei lá, da carteira que você vai montar, coloca na frente de cada uma quanto que o fundo imobiliário rendeu, faz a conta no final do aluguel total. Pronto, gente. O cliente adora ver esse tipo de informação. Bruno, onde que eu coleto, além da minha corretora, né, que seria o melhor lugar? Você pode entrar no Clube dos FIIs, que é um site que eu gosto muito, faz lá um cadastro, tem até a parte paga, mas eu acho que nem tem necessidade de pagar, tá? Ou no Status Invest também, 2 sites aí que vocês conseguem colocar todos os fundos imobiliários, tem muita informação de qualidade. Vou mostrar alguns exemplos. E também sempre falo para o pessoal das capitais, das grandes cidades. Quase toda cidade grande, quase toda capital tem imóveis que estão dentro de fundos imobiliários. Quase toda cidade grande tem. Então, em vez de você também só ficar falando, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, o principal shopping da cidade, que é o Ribeirão Shopping, ele está dentro do VISC11. Ele está dentro de um fundo imobiliário. Então, quando eu vou apresentar fundo imobiliário para os meus clientes, eu sempre falava do Ribeirão Shopping que está no VISC11. Sempre colocava o VISC11. Mesmo que não esteja na carteira recomendada, coloca o fundo imobiliário da sua cidade, se for bom, claro, o VISC11 é um que acho que é bom, coloca ali por fora, entendeu? Por quê?
Que aí o cliente gera até marketing para você, porque o cliente vira para o amigo, ah, comprei um investimento, fundo imobiliário, que tem até o Ribeirão Shopping aqui. Quem é da minha cidade, da minha região, da região metropolitana de Ribeirão Preto, conhece e adora esse shopping. Tem também um CD do dia, né, do supermercado Dia aqui perto. Também você pode colocar, o pessoal aqui de Ribeirão Preto e região pode colocar esse CD do dia dentro da carteira de fundos imobiliários. Então, né, pô, quem é do Rio de Janeiro, São Paulo capital, tem vários empreendimentos que estão dentro de fundos imobiliários. Vira na janela assim, ó, se possível, aponta, ó, fala, tá vendo aquele prédio aqui? Que é aquele prédio ali, ele é esse fundo imobiliário aqui, assim, assim, assado, paga um aluguel de tanto. Então, com 100 mil reais, em vez de comprar 100 mil reais, nem compra, compra o quê? Um terreno em cidade pequena hoje, né? Mas vamos falar assim, 500 mil reais, 1 milhão de reais, dependendo de onde você tá, que compra um apartamento, aqui a gente consegue comprar 70 imóveis diversificados, seguros, pagando aluguel mensal isento, muito melhor que ter imóvel, gente. Tem que vender sobre isso, tem que mostrar, tem que explicar para o cliente, que os clientes vão adorar. Ó, um site do Clube dos FIIs, eu peguei aqui do VISC11. Olha que bacana. Tem aqui, ó, yield 12 meses, yield no último mês. Ah, Bruno, acho pouco 0,8 só. 0,8 é bom pra caramba, gente. 0,8 isento. Que cliente, seus clientes não ganham nem a pau isso daí nos imóveis que eles estão. Ganha metade disso. Ganha metade disso e ainda tem dor de cabeça. Aqui é 0,8 isento, sem dor de cabeça, sem trabalho nenhum para o seu cliente. Tem que vender mais isso, gente. Atrai cliente, o ROI é bom porque é corretagem Bovespa e o cliente fica extremamente feliz. É um produtão, tanto para o cliente como para o assessor. Eu tenho bastante fundo imobiliário também. Ó, valores a receber do VISC11. Olha que legal, desde 2017, olha como cresceu aqui, ó, os dividendos. Ah, setor de shopping é ruim. É ruim sim, ó. Olha o crescimento aqui do VISC11, ó. Mesmo na pandemia, ó, só crescendo, só crescendo, só crescendo. Então, assim, é muito bom, setor muito interessante e os clientes vão adorar ter. Todo cliente deveria, quase todo cliente, principalmente o cliente mais tradicional, que gosta de ter imóveis, tem que vender fundo imobiliário para eles, que eles vão adorar. Alguns cases práticos e dicas práticas para vocês, tá? Então, por exemplo, e aí às vezes o assessor ele quer diversificar tanto, né? Ele quer pegar a carteira do cliente, aí o cliente vende um imóvel. Já passei por várias situações assim, o cliente vende um imóvel, ele vira para mim, e às vezes o cliente mesmo já sabe de fundo imobiliário e fala, ah, vale a pena colocar em fundo imobiliário? Tem assessor que pega e quer montar carteira mega diversificada, com renda fixa, multimercados, ações. Não necessariamente, gente. Às vezes você pode pegar, já peguei várias vezes, 500 mil reais, 1 milhão de reais, meio milhão de reais e falar, olha, esse dinheiro estava em um imóvel, vamos colocar também em imóveis, em fundos imobiliários. Monta lá a carteira de fundo imobiliário, tem oscilação na cota, então tem que explicar para o cliente que, olha, vai ter altas e baixas no valor da cota, mas o aluguel, ele vai caindo todo mês. E o aluguel cai todo mês, gente, bonitinho ali, sem grandes problemas, tá? Se você montar uma carteira boa, não tem segredo, o cliente fica extremamente satisfeito. Aí de vez em quando você troca um fundo por outro ali, faz alguns ajustes, faz o imposto de renda certinho, o cliente fica muito feliz. O fundo imobiliário é bom também para quem vai cobrar o FII fixo, né? Sempre falo, é bom porque o FII fixo, o aluguel cai na conta e aí o FII fixo já é pago pelo próprio rendimento da conta. O cliente não precisa nem desembolsar dinheiro para pagar ali o FII Based, o cliente fica satisfeito que o próprio aluguel já está pagando todos os custos e para o assessor é muito mais fácil também porque não precisa ficar resgatando para pagar o FII fixo, né? Então, é muito bom trabalhar dessa maneira. E tem muitos clientes que gostam de carteiras de dividendos. Então, combina super com uma carteira de dividendos de ações você colocar ali uma carteira de fundos imobiliários. Dá para fazer dessas três formas, ou dá para também alocar um pouquinho ali, 5% da carteira do cliente, um portfólio bem diversificado. Coloca ali 5%, 10% da carteira em fundos imobiliários. Serão a médio e longo prazo, claro, serão ótimos investimentos para o seu cliente e o seu cliente vai gostar de ter o fundo imobiliário porque ele gosta de ver caindo ali todo mês o aluguel, dá uma sensação boa para o cliente. Então tem que trabalhar mais esse tipo de ativo também.